A proposta do nosso painel é que a gente possa percorrer, de uma certa forma, o universo feminino no seu quesito pastoral. Como que as mulheres pastoras, ou que têm função de pastoras, vivem seu ministério. Nós queremos fazer aqui algumas perguntas iniciais para que você, mulher que está aqui nesse auditório, e vocês, homens também, possam ter uma certa inspiração daquilo que a palavra de Deus fala a nosso respeito. E não só uma inspiração, mas também ensino, conhecimento e exortação, se assim for necessário. Amém? Eu queria deixar aqui um versículo de 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligentes para com o dom que há em ti. A gente sabe que esse momento da tarde e da manhã, ele é especialmente voltado para os pastores e líderes. E eu gostaria então de fazer um apelo. Essa palavra é para você e para mim. Não negligencie para com o dom que há em ti, o qual te foi dado, concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita nessas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso seja a todos manifestos. Então, a nosso intuito é que a gente, meditando nessas poucas palavras aqui, nós sejamos mais ainda diligentes com o que Deus nos confiou. Amém? Então, eu queria começar fazendo uma pergunta para a pastora Lana, a respeito da mulher auxiliadora. E a Lana vai falar para nós como uma mulher pode auxiliar seu marido no ministério. Paulo Júnior. Aí, auxiliou. Já respondeu a pergunta. É verdade. Foi rápida, hein, amiga? Ô Enzo, vem aqui rapidinho. Você só vai tocar e cantar, tá? Mais nada, não precisa pregar. Olha, como eu posso auxiliar? Como você pode auxiliar o seu marido no ministério? Sendo para ele tudo que Deus pensou que eu pudesse ser. Primeiro, eu levo muito a sério, eu entendo. Eu aprendi isso muito cedo na minha carreira cristã. Eu tive um bom discipulador, ele dizia assim: Lana, se você entender, o dia que você tiver dificuldade de algum assunto, alguma temática, vai para Gênesis. Se você entender Gênesis, você entende tudo que Deus quer da sua vida. E isso não foge da regra, como ser uma boa esposa para o Paulo Júnior, dentro da perspectiva ministerial. Eu entendo que o temor do Senhor é o princípio. Então, eu tenho muito temor do Senhor, de não ser para o Paulo Júnior, e não ser aquilo que Deus pensou para que eu pudesse ser. Não sou perfeita, tenho grandes desafios. Quem convive muito próximo de mim sabe o quanto eu esmurro a minha carne. Mas, basicamente, eu tenho guardado esse temor no meu coração, uma vida de oração, de meditação na palavra e de reconhecer que Deus me fez de forma distintas, com singularidades e propriedades que eu preciso revelar na vida do Paulo Júnior, como esposa, como irmã em Cristo e como aquela que Deus confiou a tarefa de estar. E aí, lá em Gênesis diz, eu queria trazer isso para a gente nessa tarde como lembrança, porque eu sei que todos nós sabemos muito bem disso. Nessa minha trajetória de 33 anos junto com ele, eu tenho feito essa palavra ser, não só na minha mente, tem me transformado dia após dia, mas também no meu coração. Gênesis 1 é descrito assim: então, não é bom que o homem seja só. Eu vivo diariamente esse confronto de ser totalmente uma expressão da bondade de Deus na vida do Paulo Júnior. E esse então sempre me persegue, porque é uma palavra conclusiva. Quando Deus viu que todas as coisas estavam criadas, Ele olhou para o homem e disse: não é bom. Então eu carrego isso dentro do meu coração, eu trabalho por isso, eu vivo por isso, eu medito nisso, e eu quero expressar isso não só na vida do Paulo Júnior, mas a temática que é na vida dele. Eu quero ser
aquilo tudo que ele precisa em cada circunstância, não só no ministério, mas como homem, de forma que ele olhe para mim e ele encontre nas minhas ações ou no meu viver a bondade do Senhor. E o que esse então, não é bom que o homem seja só, farei para ele alguém que o corresponda. Então eu tenho total consciência que eu tenho que estar nesse chamado, eu correspondo a Deus nessa submissão àquilo que ele pensou na vida do Paulo Júnior, primordialmente. Não tem como eu ser uma verdadeira cristã se eu tomar bomba lá em casa, né? Então eu quero ser isso. E eu tenho que ser amor na vida dele. Eu pedi autorização para o Paulo Júnior fazer isso. Uma das coisas que eu mais busco é compreender esse amor que Deus diz em 1 Coríntios 13. Chamei meu amigo Gênesis para cantar, porque eu queria cantar como ele. Cantei, depois você termina. Então, para nós que temos esse chamado, eu quero ser 100% feminina. Eu quero ser 100% bondade na vida do Paulo Júnior. Eu quero ser 100% tudo que Deus pensou para a vida dele. E enquanto isso não é, eu peço para que o meu amor e o amor do Senhor Jesus Cristo que habita em mim possa traduzir. Tem dia que eu traduzo isso em forma de arrependimento, peço perdão. Tem dia que eu traduzo isso para a vida dele, não mudando a minha essência. Eu sou um útero ambulante. Mulher, pensa nisso. O que te fere você, um homem? Gosto muito de fazer essa dinâmica lá em casa. Amor, o que os meus pares de seios traduzem para você? Amor, quando você olha o meu útero, o que você pensa? E é isso que eu quero ser, porque são esses atributos que nós temos em nós, e Deus quer revelar isso através de nós. 2 minutos já passou, né, pastora? Mas é muito difícil falar disso. Então, Enzo, Paulo Júnior, eu quero ser tudo isso que essa palavra diz, para ser realmente uma cooperadora na sua vida. Se eu tivesse que falar da grandeza do amor, teria que contar do amor de Deus que levou Jesus à cruz para morrer em meu lugar. O amor é mais do que a fé, maior que a esperança, é o perfeito dom de Deus. Sem amor, de que me serve andar? Seria como um som de um ferrocino a ressoar. O amor é sofredor, ele é paciente e bom. Os dons de Deus um dia passarão, mas o seu imenso amor para sempre viverá. O amor é mais do que a fé, maior que a esperança, é o perfeito dom de Deus. Sem amor, de que me serve andar? Seria como um som de um ferrocino a ressoar. Quero ouvir todo mundo agora. O amor, vamos lá, é mais do que a fé, maior que a esperança, é o perfeito dom de Deus. Sem amor, de que me serve andar? Seria como um som de um ferrocino a ressoar. Aleluia! A gente só quer lembrar que aquele número ali do
ministério, tá bom? Que assim que a gente terminar de dar essa primeira abordagem, você já pode, a sua pergunta já pode ser lida aqui por nós. Fá, a mulher e a vida doméstica, né, amiga? Baseada em Tito 2, todas as mulheres são instruídas a serem boas donas de casa. E em Provérbios 31, fala que ela dá ordens às servas. Mas hoje sabemos que esse trabalho tem sido negligenciado por muitas de nós. Qual a importância desse aspecto para contribuir com a nossa vida e ministério? Boa tarde. A palavra de Deus diz em Provérbios 14 que as mulheres são aquelas que constroem com as suas próprias mãos. A importância disso está em que nós temos de fato esse poder, porque Provérbios 14 não fala que um casal bem ajustado constrói, edifica uma casa. Não fala que uma família funcional edifica uma casa, mas fala que uma mulher sábia edifica a sua casa. Então, isso é inerente de fato a nós como mulheres, e eu entendo que servir a Deus e trabalhar com a sua parte doméstica de forma sábia, de forma equilibrada, como diz Filipenses 4, 1 Timóteo capítulo 3, que Deus nos deu, não foi espírito de poder, de amor e de moderação, de equilíbrio em todo esse sentido. Então, o quanto é importante eu, de fato, trazer isso como um privilégio em edificar a minha casa. Essa foi uma responsabilidade que Deus confiou nas nossas mãos. E uma vez que eu não entenda e não haja com a mesma sabedoria com a responsabilidade que me foi dada, a segunda parte de Provérbios diz isso, né? Que a mulher, então, aquela que não tem sabedoria, aquela que é insensata, ela derruba a sua própria casa com as suas próprias mãos. É verdade. E agora a gente gostaria de perguntar para a pastora Kellen, mulher, pastora e profissional. Há muitas mulheres hoje que têm outro trabalho, além do trabalho pastoral. Como conciliar? Equilíbrio. Não é fácil, não. Mas é bom. É bom porque a gente foi chamado para ser luz desse mundo e sal dessa terra. Em todos os lugares, de todas as formas. E é gostoso expressar o que você é em todo lugar. Eu sou uma educadora física. Deus me fez assim, para expressar isso em todo lugar. É gostoso. Eu acordo todos os dias e minha alegria maior é encontrar os meus alunos. Hoje mesmo, de manhã cedinho, estava fazendo meu Insta com a minha aluna. Fazendo piada, brincando com ela. E é gostoso expressar alegria na vida das pessoas, ajudar as pessoas. Nós estamos vivendo um ano que fala de ver compaixão. Quando eu vou ali, encontro uma pessoa e que eu consigo tirar ela do seu sofá, ela vencer a sua depressão, ela vencer a sua letargia, seu sedentarismo, eu estou expressando o amor de Deus na vida dela. Agora eu tenho que achar isso tudo, o equilíbrio, para que eu não possa vencer isso e encontrar força também para me dedicar às minhas obras ao reino de Deus. Porque senão eu vou ser só isso, entendeu? Eu vou encher a minha agenda só com trabalho. E eu também não quero ser só isso, porque aí eu vou encher minha carteira só de dinheiro. E hoje eu equilibro muito bem isso na minha vida, porque você tem que ter, a palavra de Deus fala que em tudo buscar é moderação. E isso é muito difícil hoje, porque os nossos olhos não vão cansar de ver e o nosso coração não vão cansar de almejar. Então, isso é padrão de vida também. Então, eu sou uma personal. E se eu quiser encher a minha agenda de aluno para ganhar muito dinheiro, eu vou encher minha agenda. Mas eu também quero me dedicar ao meu ministério, né? Isso me custa também preencher minha agenda com obra de Deus que não vai me dar dinheiro, mas vai me dar outras coisas muito mais graciosas e excelentes, que é gostoso também, as minhas reuniões, os meus mulheres únicas, que não me trazem dinheiro, mas me trazem outras coisas mais, que vai encher o meu coração. E isso é muito bom, mas isso a gente tem que ter um coração muito em Deus, muita sensibilidade como mulher de Deus. Por isso que eu não tenho nem cartão hoje. Eu encontrei isso, esse equilíbrio na minha vida. Eu não distribuo meus cartões empresariais, porque os meus alunos, eu oro a Deus para tê-los, porque não são qualquer alunos que eu quero hoje.
Porque eu falo, Deus, não me tragam alunos, me tragam filhos espirituais. Esse é um equilíbrio que a mulher de Deus tem que buscar hoje. Amém? O povo de Deus não é um povo que trabalha, é um povo que serve a Deus. Amém? Isso a gente tem que buscar muito em Deus. E é gostoso também servir ao reino de Deus, né? Mas digno é o trabalhador do seu trabalho, porque o trabalho também traz provisão para a nossa casa. Mas olha, lembra disso, os seus olhos não vão cansar de ver e nem seu coração de almejar. Amém? Aleluia. Marina, mulher invisível, como não esconder na sombra do marido super atuante e engajado? Eu acredito que já foi respondida essa pergunta, né? Mas o que eu queria falar é que a mulher, ela tem a sua identidade, né? Ela é alguém e ela tem que descobrir o que é só ela que faz, né? E no meu caso, eu tenho um marido que fica, assim, totalmente disposto ao serviço da igreja, o reino, né? E eu vivo isso no meu dia a dia. Então, eu já passei um tempo que eu me sentia, por exemplo, assim, em competição com as coisas da igreja, né? Que eu falava assim, nossa, parece até que ele gosta mais da igreja do que de mim, como se fosse uma amante até, né? Mas eu descobri aquilo que cabe a mim fazer, o que era minha identidade, o que era meu chamado. Pode ser profissional, pode ser um emprego, ou pode ser ficar em casa também e poder ter a sua parte de cuidar da casa, do marido, do filho, que é o que eu faço atualmente. Eu já não trabalho mais, eu faço assim. Então, eu acho que é um equilíbrio. A partir do ponto que a gente descobre o que tem a minha porção para eu fazer, né? A gente para de ficar com aquela coisa tipo assim, como se fosse uma inutilidade a gente. Então a gente passa a ter algo que só a gente pode fazer. E ele vai continuar cumprindo aquilo que ele foi chamado para fazer, porque ele também não pode desobedecer a Deus para poder meramente me agradar. Porque aí eu estaria atrapalhando ele. Deus, igual a Alana falou, em Gênesis Deus fez uma fêmea, porque ele estava só, e deu uma identidade para ela que era de ajudadora. Então, eu tenho que saber aquilo que cabe só a mim fazer, de maneira que eu vou ajudar também meu marido a não atrapalhar. Eu falo muito hoje que aonde o Júnior vai, ele me leva, mesmo que eu não esteja com ele. Então, o que ele fala é o que eu falaria. E o que ele faz é o que eu faria. Então, quando alguém vê o Júnior sozinho, mas ele também está vendo a Marina. Né? Então, a gente nunca está na sombra do nosso marido quando esse trabalho é feito dessa maneira. Aleluia! Glória a Deus por isso. Paulinha, mulheres do século 20, 21 já, né, gente? Agendas lotadas, dia a dia intenso. Como ter moderação para equilibrar todas as nossas obrigações, sem deixar que a agenda nos consuma e percamos a alegria de ser mulher? Boa tarde. Eu não sei por que essa pergunta veio para mim. Será que só porque eu tenho 4 filhos, um marido, um cachorro, uma tartaruga para cuidar? Mas eu tenho aprendido muito com o Alexandre também sobre essas questões das prioridades. Mas uma coisa assim que há alguns anos eu tenho aprendido muito é que Deus não quer que eu morra pelo meu ministério. Deus quer que eu dê a minha vida pelo meu ministério. E dar a vida é servir ao outro, dar a vida é me doar ao outro. E a gente tem que ter muita sabedoria nesse processo para que a gente não caia na tentação de querer abraçar o mundo e achar que tudo depende de você. E essa moderação, que todo mundo aqui, que a gente sabe que a chave hoje para a nossa vida é o equilíbrio, é a moderação, é saber a hora de ir, a hora de ficar, é entender o seu momento de vida, a sua estação. Isso tem me feito refletir muito e também agir muito nesse sentido. Então, como que nós vamos equilibrar isso tudo nesse tempo de Marta que a gente tem vivido, sem perder a alegria, sem perder a essência daquilo que Deus nos chamou para sermos e para fazermos? Porque, gente, não é fácil. Não é fácil conciliar a casa, conciliar as nossas atividades de igreja, as nossas atividades seculares e tudo mais, família, né? As extensões familiares que estão à nossa volta, atender todo mundo que chega e te pede ajuda.
Mas uma coisa o Senhor pôs no meu coração. Ele fala, filha, me busca em primeiro lugar. Então, buscar o reino em primeiro lugar. E a sua justiça. Todas as outras coisas vão ser acrescentadas, não é mesmo? Submeter à vontade de Deus. Você pergunta para Deus se isso é a vontade dele para você nessa semana? Porque mesmo para a gente fazer a nossa agenda, igual o Alexandre é muito organizado, né? Então tá, vamos organizar a agenda da semana. Você tem perguntado para Deus se a sua agenda está batendo com a dele? Porque é a sua ou a dele que você quer fazer, que você quer cumprir. Qual reino você tem buscado? Então muitas vezes eu fazia minha agenda, chegava na segunda, Deus mudava tudo. Então eu entendi que não era a minha agenda, né? Era a agenda dele que eu tinha que buscar na minha semana. E aí então é onde a gente aprende que nem sempre, eu falo que falar sim e falar não é estar debaixo da obediência de Deus. Muitas vezes a gente tem que falar não para algumas coisas na nossa vida que vão trazer embaraço, que vão trazer desarmonia em casa, que vão trazer desequilíbrio na nossa vida. Mas a gente não pode cair na questão da preguiça, do desânimo, de deixar de fazer porque, né, nós temos que estar sempre indo, se animando, encorajando, não desistindo daquilo que Deus coloca na nossa vida. Por nenhuma barreira, porque tudo vai ter dificuldades, vai ter barreira, é esforço. A nossa vida é uma vida de esforços, em todos os sentidos. Mas nós não podemos perder, sabe o quê? A sensibilidade à voz do Espírito Santo, que te diz, este é o caminho, andai por ele, faça isso. Então, gente, essa intimidade de oração com Deus, do Espírito Santo te falar, a hora de ir, a hora de ficar, e de a gente estar obedecendo à voz do Senhor, porque isso não vai deixar com que você consiga manter a alegria de servir, de se doar. A coisa fica leve, a vida fica leve. A gente cansa muito, tem dia que a carne da gente está gritando, de tanto cansaço, mas o espírito está leve, saber que a gente cumpriu a vontade de Deus. Bênção demais. Olha só, nós já temos 4 perguntas, então eu vou pedir para minhas irmãs aqui, são perguntas bem diferentes uma da outra. Vamos tentar a gente ser objetiva para conseguir nos minutinhos finais responder a todas vocês. A primeira pergunta, como devo abordar o meu marido quando entendemos que eles estão equivocados, errados, a respeito de algo? Sofre. Sofre. Quem quer responder? Como devo abordar? Bem, você está errado. Ai, deve ter sido uma irmã que está sofrendo que fez essa pergunta. Olha, a Bíblia diz que a gente tem que ter... Nosso nome é corresponder, ser resposta de Deus na vida do seu marido. Eu confesso que eu já suportei assim, suporta, já suportei ver a situação dar errada, calada, que é a melhor forma. Porque o apóstolo Paulo diz que nós devemos ganhar o coração dos nossos maridos. E lá não está dizendo se é certo ou errado o que ele está fazendo. Calado. Agora, esse é o nosso grande desafio. Porque a mulher, ela foi dotada com a capacidade de falar de muito mais que um homem. Então, eu espero que você esteja levando a sério, tanto quanto identificar o erro do seu marido, como responder e como evangelizar seu marido do erro. Aí talvez você vai ter menos sofrimento e vai ter menos que suportar esse tempo por muito tempo, né? Agora não vamos ter tempo para alguns detalhes. Eu só queria falar 2 coisinhas, posso, a respeito dessa pergunta? Eu tenho sempre na minha memória Abigail e Esther. Abigail tinha um marido insensato e tinha uma causa diante dela. Esther tinha um marido não crente, tinha uma outra causa grande na frente dela. As duas agiram de maneiras totalmente diferentes. Abigail foi imediatamente após, assim que ela ouve da necessidade, ela age e vai em direção a Davi e pede clemência, e você sabe da história. Ela age imediatamente naquilo que ela tinha certeza que Deus tinha para ela fazer e operar. Ela não toma conselho com o marido que estava sendo insensato. Já Esther, diante de uma outra causa tão importante quanto, o que faz? Ora por 3 dias com suas servas e jejua para saber a direção de Deus daquilo que ela deveria fazer. Então, minha irmã, eu quero te falar que nós temos que buscar de Deus
a orientação. Por vezes vai ser correr imediatamente e tomar uma atitude. Por outras, vai ser você se quietar aos pés do Senhor, buscar, ouvir, discernir aquilo que Deus está te falando e obedecer e agir. As duas agiram. Uma esperou 3 dias, a outra foi imediatamente após. Amém? Robertinha, Considerando que no caso de uma, ela ia falar com um ímpio, né? Era uma esposa de um ímpio. Nossos maridos não são ímpios, então tem que ter essa... Às vezes eles estão insensatos, como diz lá em 1 Pedro. Paulo está dizendo que às vezes ele está mais insensato que o ímpio. Porque a gente tem que crer que nós temos um só Espírito. Isso. Um só coração. Isso é verdadeiro, é a palavra de Deus. É questão só de alinhar, é só questão de sintonizar. Essa é a verdade da palavra ao nosso respeito. Né? Robertinha, posso falar rapidinho? Bem rapidinho. Eu tenho orado muito para que, num caso assim, Deus coloque na vida do meu marido amigos que falem para ele. Glória a Deus. Porque ele me poupa de ter que... Vamos Te no poupa, caso mas dos não- nossos maridos. mas não te exime. No caso de não ser, às vezes, má, não sei, entendeu? Tem uma próxima pergunta muito interessante que eu acho que vai ser relevante nós termos tempo para respondê-la. Como agir quando o marido não exerce o papel que lhe é próprio e, por inércia, obriga a esposa a assumir tanto o papel feminino quanto o masculino, papéis inerentes por natureza, como, por exemplo, a provisão e sustento da família? Quer responder não, Vamos Fá? orar, né? Quer que eu repita? Quer que eu repita a pergunta? Não, eu entendi. Inversão de papéis. Inversão de papéis. Como a gente vai lidar em inversão de papéis, É né? o tal homem banana. Então, aquela mulher que vai ser totalmente obstinada e ela vai continuar trazendo toda a provisão, ela sempre vai ter esse homem ao seu lado. Então, a minha resposta seria postura. Aquela mulher que é a parceira silenciosa, ela vai ter aquele marido que tem autoestima baixa. Então, nós temos que buscar em Deus, e esse é o grande desafio que a gente começou a falar, e eu trago de novo a questão do equilíbrio. E a mulher precisa, então, dessa postura. Há momentos que, então, eu lembro de um aconselhamento do Paulo Júnior, que a mulher estava nessa situação e que ele falou assim: minha filha, você vai dormir. Se seu marido dorme até meio-dia, você dorme até meio-dia e meio. Porque a nossa postura como mulher, que a gente quer ir, a gente quer resolver, a gente quer fazer, e o nosso ímpeto é em realmente dar conta, né? E nós somos muito avaliadas hoje nesse mundo pela nossa performance daquilo que nós fazemos e não por aquilo que nós somos, né? Então a gente tem perdido essa identidade. Mas também ao trazer toda essa provisão, eu estou chamando para mim, não só maridos, né? Eu trago isso para toda a minha família, uma inversão de papéis, né? E trago ali um marido que é totalmente omisso, que se exime das responsabilidades. Então, é aquele negócio. Qual é o ritmo da equipe da sua casa? Há momentos que você, como mulher, está correndo maratona. E a sua equipe está começando a caminhada. Então, é momento de você recuar, mulher. É momento de você dar um passo para trás, né? Para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Até porque uma mulher forte coloca o homem nesse lugar, né? Esse papel invertido, essa inversão de identidade, coloca o homem nesse lugar, É a mulher fragilizando trator, ele. obstinada. Fragilizando ele. Então, mulher, tira a calça, deixa a energia cortar e a água e tá tudo certo. É isso aí, gente. Junto desse mesmo sentido de pergunta, tem uma pergunta assim, para a gente falar sobre a submissão do marido. E aí ela emenda. E quando acontece a violência dentro de casa, como nós devemos proceder? Denunciar, orar? Polícia. Denúncia. Lei Presa, da Maria preso. Da Penha. Maria Se não da der Penha conta, na me cabeça. liga. Bater em mulher é crime. Cadeia. E aí pediu para a gente falar um pouco sobre a submissão do marido. Bate nele primeiro, depois chama... Qual que é a pergunta? Aqui, na verdade, eram 2 perguntas. A primeira vocês já responderam, que era sobre marido que bate em mulher. Como proceder, né? Denúncia. E a segunda... Claro, peraí, vamos fazer a coisa bonitinha, porque a gente está entendendo que isso aqui é um fórum
para a gente orientar outras pessoas, ou às vezes a gente pode estar até vivenciando isso. Eu tenho sido, eu e Paulo Júnior, nós temos ajudado casais, líderes, pastores, presbíteros, que estão vivendo essa mazela. Claro que você tem, a Bíblia diz que quando alguém peca, você deve chamar ele primeiro, e com testemunhas, para você verificar isso daí direitinho. Fazendo tudo aquilo que a gente já leu e estudou em seminário, é lei da Maria da Penha, não tem outro jeito. E lá em casa, a gente, quando vai socorrer isso, a gente diz, olha, se você não fizer, eu vou fazer por você. Eu não posso saber disso e ficar fora disso. Né? Ótimo. E aí, essa irmã perguntou anteriormente, pediu para a gente falar sobre submissão. Submissão é linda, maravilhoso. Eu entendi isso muito cedo na minha conversão. Eu estou numa submissão de manifestar a Deus. Primeiro ponto. Se você tem consciência disso, você já sabe que Ele está com você e Ele vai trabalhar a seu favor. Ele não vai te deixar num processo de escravidão. A questão é que a gente associa submissão com subserviência, né? E é o que, principalmente nos latinos, vivenciam muito isso. Minha irmã, você tem que buscar de Deus a autoridade, a sabedoria, em oração, na palavra, usar recursos como a Marina disse, devolver essa hombridade, porque eu digo que esse homem entendeu que ele é homem, ele vai te engravidar e vai te chamar para tarefas maravilhosas. Ele vai te dar um sêmen invisível e você vai devolver para ele 3 quilos de neném. Então, é essa ordem que Deus quer para a gente. Mas trabalhe isso na palavra, na oração, compartilha com Ele. Muitos chegam com esse conceito totalmente equivocado. Agora, você compreendendo isso, se a verdade está em você, se você está totalmente estruturado, entendendo o que você está numa submissão, você e seu marido têm que estar submisso a Deus, vocês vão corresponder a um chamado de Deus e vocês vão viver essa submissão na condição feminina e masculina. Isso não é só para mulher. Agora, caso, como uma vez alguém me pediu um exemplo prático disso, e realmente assim, eu vejo assim, estávamos terminando uma casa, eu e o Paulo Júnior, para mudar, e a gente teve um embate da cor do portão. Coisas domésticas, às vezes surge assim. Ele queria uma cor, eu queria outra. E de verdade eu falo, não, eu não vou abrir mão dessa cor, não. Não vou submeter ao gosto do Paulo Júnior, não, está muito breve. Vai ser dessa cor. E olha, coisa simples, bobinha, instalou um espírito de animosidade no nosso relacionamento. E eu falei para ele, bem, eu quero te pedir perdão. Vamos orar para que Deus nos dê uma cor que agrade o seu coração e o meu coração. E Deus trouxe a cor que agradou o coração dele e o meu coração. Então a gente às vezes se esconde atrás de que é submissa e não trabalha para que esse homem saia desse lugar de ser um cara autoritário e que não está vivendo a 100% da hombridade que Deus quer que ele viva. Exorta, ora, chama para conversar, faz uma jantinha, sei lá, inventa. Chama ele para uma noite gostosa, sei lá, o que é. Mas Deus, se você está entendendo que você está numa submissão com o seu marido para trazer a verdade de Deus, você vai achar uma forma de evangelizá-lo e devolvê-lo para a sua origem, né? Mas eu vejo assim. Amém. Uma pergunta aqui também muito interessante. De que forma uma mulher pode auxiliar seu marido quando ele está identificando o seu chamado? De que forma uma mulher pode auxiliar o seu marido quando ele está identificando o seu chamado? Olha, amada, fique do lado dele, o que der e vier. Então, se Deus chamou, Deus vai capacitar. Não tenha medo, seja corajosa, apoie seu marido, né? Anda mais uma milha, porque você vai ver a glória de Deus manifesta. Gente, tudo no reino de Deus começa com uma semente. Lembre-se disso. A gente não fica pronta da noite para o dia. Então, são processos, e esses processos que vão amadurecer e vão dar certeza desse chamado, e você tem que estar junto com ele. Porque se der errado, você está junto. Se der certo, você está junto. Porque se for de Deus, vai dar certo. Né? Então, só para falar rapidinho, é interessante, porque quando Deus chama,
Deus coloca em nós a certeza daquilo que Ele nos chamou, e Ele testifica no nosso coração. Né? Porque eu também creio que Deus chama a casa, não é só o marido, é nós, né? Nós somos um. Então, quando Deus nos chamou ao ministério, não foi só Alexandre, foi nós. E muitas vezes o desafio era muito grande. E às vezes eu tive que abrir mão da minha vontade em favor do ministério dele. E foi tremendo o que Deus fez. Então, é isso aí, é nós. Então, vai com ele e Deus, se for da vontade de Deus. Mas tem umas mulheres que é uma bênção. Elas oram e os maridos convertem, vem. Aí compartilha com ela, fala, não, bem, mas não é assim não. Não é tanto assim não. Você está crente mais, você quer incute mais. Irmã, eu posso testemunhar também, é claro que nós somos um no corpo, mas eu já vivenciei situações. Não, se esse marido está vivendo esse momento de decisão, quero te lembrar que a palavra de Deus diz que ele está desejando uma excelente coisa. O episcopato é uma excelente coisa, o ministério é uma excelente coisa. Só que às vezes a mulher não entende essa excelência tão de pronto como o homem entende. Mas é assim mesmo. É assim mesmo, faz parte das nossas singularidades, né? Mas assim, eu já vivenciei muitas coisas que o Paulo Júnior, que era Deus dizendo no nosso chamado, e que eu ofereci grandes resistências. E aí, aquela situação assim, eu falava assim, bom, se ele conseguir me responder, todos os demônios do mundo, ele vai conseguir responder. Se ele conseguir me resistir, todos os demônios do mundo, ele conseguir. Então, às vezes, a gente vai para esse lugar, Paulinha, de muito sofrimento mesmo. Não tem jeito, porque o amor é sofredor. Mas obedecer é melhor que sacrificar. Muito melhor. Mas a questão é que vem a dúvida. Gente, Jesus disse, ide e fazer discípulos. Isso não é só para alguns homens, é para todos. Se o seu não está fazendo isso, começa a orar por ele. Agora, quando é uma coisa específica, que vai afunilando, que você tem que largar, às vezes, como nós largamos, nós trabalhamos muitos anos, né? Mas chegou um ponto que Deus falou, para, Paulo Júnior, porque tem que fazer isso e não tem como. Aqueles primeiros 5 anos, meu Deus, que nós paramos a vida secular, a profissão, meu Deus, quantas resistências eu ofereci. E eu fui várias vezes, estive sinceramente equivocada várias vezes. Mas a gente tem que voltar para os fundamentos. Meu marido está desejando excelentes coisas, eu vou estar com o lado dele. E agora é tempo de suportar, de sofrer, então chegou a minha hora. Vamos lá e vamos que vamos. E sempre regado com muito beijo, muito amor, muito jantar gostoso, muito cinema juntos, assim, por aí, eu acho. Amém. A gente queria encerrar com uma última pergunta. Existem mais aqui. Infelizmente, a gente não vai ter tempo para responder. Quero deixar aqui a mesma sugestão que meu marido deixou de pela manhã, da gente talvez te responder diretamente no seu WhatsApp mais tarde, tá bom? Então, a última pergunta é a seguinte. A vida pastoral segundo a perspectiva de nossos filhos. Como aproximar nossos filhos à verdadeira vida da igreja? Eu gostaria de dizer que... Posso responder? Lógico. Já comecei, né? O Salmo 128 fala que é ao redor da nossa mesa. E quanto mais eu tenho vivido o pastorado na nossa casa, eu tenho visto o quanto é importante ao redor da nossa mesa. Não tem nada que traz mais pessoas, não tem nada que une mais pessoas do que estar ao redor da nossa mesa. E trazer os nossos filhos ao redor da nossa mesa, para comer com os nossos amigos, para ouvir dos nossos desafios, para rir conosco, né? Essa semana a gente recebeu o Corey ali na nossa casa, e como foi gostoso sempre sentar ao lado dos meninos e de repente, olha, traduz para lá, traduz para cá, e eles riam, né? Então, não existe nada que une mais do que mesa. Mulher, nós precisamos de ter a mesa como prioridade. Você pode até não ser boa cozinheira, mas põe a mesa, né? Você pode comprar o alimento, mas o que une uma família, o que traz os filhos ao redor, né? Os filhos crescem, faculdade, trabalho, entra genro, entra nora, entra neto. O que une? Um almoço. O que une? Um jantar. O que une? Mesa. Fora disso também, eu queria pontuar isso, porque isso eu acho que é um valor para todos nós, que todas essas mulheres fazem isso. Primeiro que eles são igreja. Eu nunca tratei nenhum que nasceu lá
casa como se eles não fossem igreja. E desde muito cedo, eu percebendo as habilidades de cada um, eu compartilho responsabilidades. Eu lembro que quando a fase que eles eram todos pequenininhos, eu dediquei quase que 100% do meu tempo para o ministério infantil, porque havia uma correspondência de demanda, eu queria estar atuando na igreja, então eles eram os meus ajudantes, eles eram aqueles que pensavam comigo a lembrancinha da semana, eles eram aqueles que... E aí eles vão crescendo e você vai também percebendo a habilidade de uns são mais voltados para a palavra, os outros são para oração, os outros são para o louvor. E é assim que eu vejo, a gente foi dando função e tratando eles como igreja, né? Sempre foi assim. Então, alguns dos meus filhos não atuam na igreja, agora circunstancialmente, mas todos eles têm consciência do chamado deles, que eles vão ter que corresponder isso a Deus, e incentivo. Então, às vezes eu lembro assim, hoje você vai ler um salmo para a mamãe antes do culto, hoje você vai tocar bateria. Até lá em casa é piada, minha mãe sempre surpreendia a gente, você vai fazer isso como se ele soubesse fazer aquilo perfeitamente, mas dando tarefas e responsabilidades e tratando eles como igreja, né? Eu acredito que os nossos filhos têm que ver a gente, em todo lugar que a gente for, a gente tem que ser os mesmos. Então, a gente, enquanto pais em casa, os nossos filhos estão olhando para a gente. E quando a gente está fora de casa, na frente das outras pessoas, eles têm que ver as mesmas pessoas. Talvez essa máscara de quando a gente sai de casa e torna outra pessoa, isso traz muita confusão para os nossos filhos. E talvez é isso que faz eles não desejarem ter essa mesma vida que a gente tem de igreja, porque eles veem que há, às vezes, uma hipocrisia. Eu acredito nisso. Glória a Deus. Já estão encerrar agora, tem um tempão, né, gente? Não, Cria, agora que está lá. Não. Eu queria orar, né, com nós, com vocês, com as mulheres, porque a vida pastoral realmente ela é muito linda. Quando você vive em obediência, quando você submete realmente com alegria, que não haja nada que você se sinta penalizada, porque não precisa, né? No final é tudo lindo com Jesus. E é assim que tem que ser a nossa vida. E uma coisa que até hoje me motiva, eu queria deixar para você, mulher, essa frase que tem sido o meu mover mesmo. Quando a gente ouve, né, as perguntas, se o seu marido foi chamado e você, o que você faz quando vê algo, qual que é o seu papel? A melhor coisa para a minha vida, que me moveu, que tem movido até hoje, é para o Senhor, se o Senhor colocou no coração do meu marido, coloca no meu também. Gente, não tem dúvida. Então, para de ficar reclamando. Ai, será que é meu também? Será que é só dele? Não, casou, é dos dois. Não existe chamado só para um. Não existe. Então, se você está aqui hoje, é porque você foi chamada. Porque o seu marido foi chamado, você é junto com ele. Então não tem como, viu, andar separado nisso. E vale a pena demais. Tem vivido, né? Tem valido, né, amigas? Muito a pena. Tudo aquilo que nós temos experimentado com o Senhor. Dói mesmo, mas chora. Depois sara. Né? É só não desanimar, porque vai vir de mais coisa depois. Levanta a cabeça, vamos lá, né? Vamos batalhar. E não para de pedir, não. Continua falando, Senhor, eu quero mais, eu quero conhecer mais. O Senhor vai, te mostra, te revela.